Você anda tendo dor na região do pescoço, irradiando para os braços, sentindo formigamento, até um pouquinho de perda de força talvez. Nesse vídeo eu vou te falar um pouquinho sobre cervicobraquialgia, como que fazemos esse diagnóstico e algumas alternativas de tratamento. Meu nome é Gabriel Pionte, eu sou fisioterapeuta e hoje eu vou passar um pouquinho sobre como que a gente avalia e trata a cervicobraquialgia. Bom, já começando dizendo que a cervicobraquialgia a gente precisa fazer, para a gente chegar nesse diagnóstico, dentro da nossa avaliação a gente faz alguns testes clínicos somados com exames de imagem, que normalmente a gente acaba vendo um pouquinho por último, né? A gente primeiro testa tudo, a gente chega na hipótese e aí o exame de imagem chega para complementar as informações, são exames complementares. E a partir do momento que a gente chega nesse diagnóstico, a gente consegue ter algumas ideias do que fazer. A ideia desse vídeo não é dar um caminho de tratamento, porque cada pessoa ela é individual, mas demonstrar algumas possibilidades e demonstrar um pouquinho como que é a avaliação, o que a gente procura olhar nessa avaliação, o que a gente procura entender e fazer. Antes de começar o exame físico e fazer os testes que eu preciso, a gente inicia a avaliação com uma anamnese. Nessa anamnese, eu vou entender melhor o que aconteceu com esse paciente, quando começou os sintomas, há quanto tempo ele está com esses sintomas, e vou entender melhor também se ele tem algum sinal grave, se ele tem algum indício que talvez ele tenha algum problema mais sério, e tendo esse problema mais sério, muito provavelmente o atendimento dele não vai ser comigo. Como fisioterapeuta, muitas vezes se o paciente vir com alguns sinais e sintomas que indicam para mim, que a gente chama de bandeiras vermelhas, esses sinais e sintomas, que ele precisa de um procedimento médico antes de realizar a fisioterapia, eu preciso imediatamente encaminhar ele para algum outro serviço médico, para aí sim depois ele realizar a fisioterapia. Esses problemas sérios podem ser câncer, fratura, alguma infecção grave ou até mesmo problemas neurológicos mais sérios que precisam de uma abordagem médica ou uma avaliação mais específica. Então, para esses casos, eu preciso imediatamente indicar para um médico ou algum profissional que faça essa avaliação. Feita a anamnese, descartando a hipótese de coisas mais sérias e vendo que esse paciente é elegível à fisioterapia, eu começo o meu exame clínico e aí, a partir desse exame clínico, a gente vai começando a ter alguns caminhos de tratamento e formas da gente poder tratar. Após uma anamnese bem feita, precisamos fazer os exames físicos, os testes físicos. O que o paciente com dor no pescoço irradiada para o braço, com cervicobraquialgia, ele vai apresentar? Ele vai apresentar uma limitação na movimentação de rotação, com dor, essa mesma rotação ela vai desencadear a dor, vai desencadear a irradiação. Existem dois testes juntos, tem esse de rotação e tem mais outros dois testes que a gente faz aqui nessa posição. Um deles é aqui o de compressão. Na hora que eu comprimir a cervical dela, eu consigo reproduzir os sintomas, então é um teste irritativo. O paciente vai aumentar um pouquinho a dor levemente, isso vai me dar algum sinal de que essa compressão esteja acontecendo. E o outro é o teste de descompressão. Eu venho aqui e faço um movimento de descompressão nesse paciente. E aí ele vai me apresentar o sinal contrário, ele vai me apresentar alívio de sintomas. Passando o paciente para a posição deitado, a gente tem testes de tensão neural, que ali eu vou, de fato, identificar se aquele nervo ele tem algum problema de mobilidade. E nesse mesmo teste,
já pode se encaminhar a uma técnica chamada mobilização neural, que vai ajudar muito esse paciente com cervicobraquialgia. O teste, ele é simples. Eu vou travar a região do ombro, aqui a região da cintura escapular, e vou posicionar de forma anatômica do nervo que eu quero testar. E aí eu vou colocar tensão neural e esse paciente ele vai me relatar em algum nível de tensão ali, alguns mais, outros menos, vai me relatar sintomas de radiação, de choque ou coisas nesse sentido. E para eu fazer a técnica de mobilização e já começar o tratamento, eu trabalho dentro dessa região anatômica do nervo uma mobilização onde o paciente não deve sentir exatamente nada. Porque caso ele sinta algum sintoma, significa que eu estou colocando tensão no nervo e aí eu deixo de ajudar ele e eu posso piorar o problema. Né? Então essa é uma técnica que ela tem que ser executada muito bem, porque ela pode piorar muito os sintomas, mas se executada de forma certa, parece besta, mas além de funcionar muito bem, aliviar os sintomas, é uma forma da gente ir testando essa mobilidade neural e já recuperando. Então é um teste junto com o tratamento. Então eu testo um dos nervos assim, eu testo o outro desta maneira. Então para cada nervo específico eu vou posicionar de forma anatômica diferente. Com esses 4 testes que eu realizei, de 3 a 4 testes dando positivo, eu já consigo fechar o meu diagnóstico de cervicobraquialgia e esse paciente ele vai ser elegível para algumas técnicas. Mobilização neural é uma delas e tem algumas outras que a gente pode executar também. Como foi realizado no teste físico, um dos testes que realizamos foi o teste de descompressão, onde quando a gente realiza esse teste, o paciente ele sente alívio de sintomas. Então, pensando na anatomia do nosso problema, na fisiologia do nosso problema e com os sinais do teste, a gente consegue entender que esse paciente vai ser um paciente que vai se beneficiar muito de técnicas de descompressão da saída da raiz do nervo. Ou seja, a gente tem que tentar promover técnicas onde essa mecânica ela vai acontecer. Existem 2 formas da gente realizar essa descompressão. Existe uma que eu gosto mais, né? E aí cada terapeuta vai ter um, mas eu uso mais a técnica de Mulligan usando a cinta. E tem uma técnica manual usando o antebraço, que você também consegue produzir essa descompressão. E eu vou demonstrar as duas. Na técnica usando a cinta, eu vou posicionar a cinta aqui no meu corpo e posicionar meus dedos dentro da cinta. Vou pedir para o paciente levantar a cabeça. Perfeito. Vou realizar uma pequena extensão na cabeça desse paciente e vou encontrar o segmento no pescoço, a vértebra no pescoço, que ela está mais sensível ou que seja correspondente anatômica da onde eu quero fazer o tracionamento. Então, unindo todos esses parâmetros, eu coloco uma leve tração. Muito importante que a minha faixa, a linha de força esteja a 45 graus em relação à cabeça, ou seja, passando pelo olho do paciente. E eu sustento essa descompressão. O paciente ele tem que sentir alívio dos sintomas, nível de dor e uma centralização deles. Ou seja, se esse paciente sente os sintomas na região de punho, mão, formigamento nos dedos, ele tem que sentir que esse formigamento, esses sintomas começam a subir pelo braço dele. Então começa a ir para o cotovelo, começa a ir para o ombro. Essa centralização é um belo sinal de melhora dos sintomas e faz com que eu entenda que ele está melhorando, ele está tendo melhores resultados. Solto, dou mais um tempinho e repito ali o tracionamento. E aí é muito de resposta, né? Então eu vou realizando
entendendo a resposta do paciente, se ele vai melhorando, se não. Mantenho a pressão e assim eu continuo. A segunda técnica de tracionamento, eu uso a força do meu antebraço para conseguir gerar esse mesmo efeito de descompressão. Eu posiciono meu antebraço embaixo do pescoço do paciente e faço um movimento de rotação do meu punho para provocar esse tracionamento e conseguir descomprimir as vértebras que eu quero. Posiciono a mão na cabeça para que a cabeça do paciente ela não se mova durante a tração. E aqui, da mesma forma que eu fiz a outra técnica, eu sustento e mantenho o tracionamento até o paciente relatar a melhora de sintomas ou a centralização deles. E essas são algumas formas que a gente tem de avaliar e alguns caminhos que temos para tratar, algumas técnicas que podemos utilizar. Não falei muito de aparelhos, mas existem alguns aparelhos que também podem ser utilizados. Mas a ideia aqui é falar um pouco de forma abrangente sobre esse assunto, esclarecer um pouco para você que está com dor e que está sofrendo, está passando por essa situação. Quero pedir que, se você achou que esse conteúdo foi de ajuda para você, que encaminhe para algum amigo que esteja passando por esse momento de dificuldade, para você se inscrever no canal e ativar a notificação, porque iremos postar mais conteúdos como este sobre outras avaliações de coluna e de alguns problemas em relação à ortopedia, e esse conteúdo pode chegar e ajudar algumas pessoas. Fico por aqui, um forte abraço e até a próxima.